Nesse vídeo eu vou te apresentar um relé que tem uma única função, mas que essa função permite que ele seja utilizado em aplicações de controle, de automação, de proteção, entre diversas outras. Então continua aqui comigo nesse vídeo, mas antes já se inscreve aqui no canal e ativa o sino para receber as notificações e ficar por dentro sempre que forem postados novos vídeos. Pessoal, montei esse circuito aqui para poder demonstrar o funcionamento desse relé aqui, que é o relé que eu gostaria de apresentar. Ele já está com os cabos conectados aqui, mas eu vou falar também dessa conexão aqui, vou explicar como que ela deve ser feita. Eu tenho que, além do relé, outros componentes aqui para poder fazer a demonstração, né? Tenho alimentação aqui nesses conectores de derivação. Aqui em Santa Catarina nós temos 220 volts entre fase e neutro, que é o caso, nós temos fase neutro aqui, mas o relé ele pode ser alimentado de 12 até 240 volts. Então, basicamente dá para instalar em qualquer ponto do país, inclusive com tensões contínuas também, se for da sua preferência, né? Então, de 12 até 240 volts, tanto faz corrente contínua ou corrente alternada. Bom, então temos a alimentação aqui. Essa alimentação ela chega aqui em cima para o relé. Eu tenho também uma lâmpada que vai demonstrar a atuação do contato desse relé. E aqui em cima, onde eu tenho essa ponta de prova aqui do osciloscópio, que nesse caso está sendo usado como amperímetro, nessa ponta aqui nós temos, nesse B1 e B2 aqui, é onde a leitura da corrente é feita. Sim, esse é um relé de monitoramento de corrente. Ele tem um contato que atua quando a corrente passa ou quando a corrente fica abaixo de um determinado patamar. São basicamente 4 funções, aqui eu vou explicar isso melhor. Tem um botão aqui também de reset e o osciloscópio aqui sendo utilizado como amperímetro, então, nesse caso. Só que antes de tudo, deixa eu abrir o manual aqui desse relé. Olha só, aqui no site da Brasiltec você tem disponível o manual para baixar, não precisa comprar o equipamento para ter acesso ao manual. É só vir aqui ó, em baixar manuais. Esse aqui ele é chamado aqui no site de controlador de corrente 5ACA, alimentação 12 até 240 VCA ou VCC. 5ACA, a gente já vai chegar nisso aqui também, tá? Vamos lá, aqui embaixo tem baixar manuais, baixar manual. Então está carregando aqui o manual, aqui eu tenho o esquema de ligação e vai ser mais fácil mostrar aqui nessa imagem porque no próprio relé aqui eu já estou com os cabos conectados, né? Então vamos lá, ó. Aqui em cima, na parte de cima do relé eu tenho a 1 e a 2, onde é feita a alimentação. Essa alimentação então é de 12 até 240, VCA ou VCC. S é o terminal que recebe o sinal do reset. Como são 4 modos de atuação, já vou explicar esses modos, mas em 2 deles, que é 1 e o 4, eu tenho a necessidade de utilização do botão de reset. E esse botão de reset, então, ele recebe o sinal, a mesma fase que está aqui no A1, ou o mesmo polo que está aqui no A1, eu coloco no S, passando pelo botão, lógico, para poder abrir e fechar esse contato, e aí eu faço a atuação do reset. Aqui embaixo tem o B1 e B2, onde passa o sinal da corrente, e mais abaixo ainda eu tenho o 15, 16 e 18, que são os terminais do contato desse relé, um contato reversível. Aqui está o esquema de ligação, que inclusive é o mesmo esquema que eu estou ligando. Ó. Eu tenho L, que é a linha, né, a fase, chegando aqui no A1, e também aqui no botão de reset. Ó. Passa pelo botão de reset e chega no terminal de reset também, que é o S. No A2, eu tenho a conexão com o neutro. A leitura da corrente, nesse caso, ela não está nessa fase. Poderia estar, sim, com certeza, mas no meu caso aqui eu tenho um circuito aqui para poder controlar essa corrente, poder variar ela para o nosso teste. Por que está com um transformador aqui? No meu caso, eu estou fazendo leitura direta de corrente. Só que a leitura direta é a de até 5 amperes. É um relé que suporta até 5 amperes nos terminais ali de leitura. Só que 5 amperes é justamente a corrente dos transformadores de corrente, né? A corrente padrão aí dos TCs. Então, se eu quiser ler uma corrente maior, eu posso usar um TC e aí faço o cálculo proporcional aqui para determinar qual que é a corrente do desarme desse relé. Então, basicamente, posso usar qualquer TC que tenha a saída de 5 amperes, que é a maioria, né? Se eu quiser ler 3.000 amperes aqui, eu posso ler 3.000 amperes. Se eu quiser ler 1.000 amperes, posso também. Se eu quiser ler 5 amperes, como é o caso, posso também. Então, qualquer corrente, só que acima de 5 você vai precisar de um TC, o que é uma vantagem em muitos casos, né? Já que não seria possível fazer passar 3.000 amperes aqui por dentro desse relé, né? Por dentro do relé você precisa de um sinal pequeno, um sinal de pequena capacidade e por isso então o TC ele vem para facilitar e não para prejudicar. Bom, e para finalizar aqui então o contato, eu tenho o fase, no meu caso também está dessa maneira, eu tenho o fase aqui chegando no 15 e no 16 eu tenho a saída aqui para o meu LED. Geralmente se utiliza um contator aqui, né? Mas no meu caso eu coloquei um LED aqui para sinalização para que vocês possam conferir a atuação desse relé. No 18 eu tenho o contato aberto, né? Aqui o 16 é o fechado, ó, 15 é o comum, 16 é o fechado, 18 é o aberto. Bom, então é isso, a explicação das funções aqui eu vou explicar na demonstração. Vamos voltar aqui então para o meu circuito de demonstração. Eu já vou alimentar ele inclusive, ó, tá energizado, vai contar o tempo para iniciar aqui esse monitor de corrente.
Dá para chamar de relé de corrente, de monitor de corrente. Fato é que ele vai desarmar quando a corrente estiver ou acima ou abaixo, dependendo da função que estiver sendo utilizada. Então, ele já está ligado. Como o contato é fechado, a minha saída também está ligada, né? E, enfim, na função que eu estou utilizando agora, ele vai atuar com uma corrente superior ao que eu configurei. O contato é fechado, então quando atuar, o contato vai abrir. Como que faz a configuração aqui? Eu não sei se vai dar para ver aqui pelo zoom, eu acho que não, a câmera está um pouco afastada. Deixa eu aproximar um pouco essa câmera. Agora sim, vamos lá. Olha só, aqui o esquema de ligação conforme estava lá no manual, né? E aqui na frente, então, eu tenho acesso aos ajustes aqui que são feitos através desses potenciômetros, né? Na verdade, o primeiro aqui ele não é um potenciômetro, ele é uma chave com posições fixas e essas posições fixas vão determinar a corrente que vai ser ajustada. Então, eu não consigo um valor, não é um valor analógico aqui, eu não consigo, por exemplo, entre 1 e 1,5, aqui está ajustado em 1,5, né? Mas entre 1 e 1,5 eu não consigo um valor intermediário, eu não vou conseguir ajustar em 1,25, por exemplo. Então, eu posso colocar em 0,5, que é o primeiro ajuste. Ele, inclusive, já está piscando porque já vai atuar com essa corrente. Deixa eu baixar aqui para ele não atuar. Eu não quero que ele atue ainda. Então, 0,5. Tenho 1, tenho 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 e 5. Eu vou deixar em 1,5 agora, vai ficar mais fácil para nós fazermos o teste aqui, né, para eu fazer a demonstração. O primeiro ajuste, então, é da corrente. Essa corrente é a corrente que está passando aqui por B1 e B2. Se eu tiver um TC, eu vou precisar fazer uma conta aqui, fazer uma relação, uma regra de 3, para saber qual corrente que eu ajusto. Então, eu vou ser prático aqui, né? Vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma corrente, por exemplo, eu tenho um TC, por exemplo, na verdade, de 500/5. Se é 500/5, a relação de transformação é a divisão desse valor, né? 500 dividido por 5. Então, a relação de transformação é 100. Aí, qual que é a conta que eu faço para chegar no valor aqui que eu devo ajustar? Se eu quero, por exemplo, um valor, a metade do valor da escala, que é 250 amperes. O meu TC é de 500/5 e eu quero que ele seja ajustado, que o disparo aconteça com 250 amperes. Qual que é o cálculo que se faz nesse caso? A minha relação de transformação eu já falei, né, que é 500 dividido por 5. Mas o disparo eu quero que aconteça com... A relação de transformação é 500 dividido por 5, dá 100. Bom, mas o disparo eu quero que aconteça com 250 amperes. Se eu quero que o disparo aconteça com 250, eu vou pegar esse valor de 250 e dividir pela relação de transformação, que eu calculei já que é 100. Então, eu pego o 250, divido... eu pego a corrente que eu quero que o disparo aconteça e divido pela relação de transformação. Então, 250 dividido por 100, isso dá 2,5, né? Então, 2,5 é o valor que eu vou ajustar aqui no relé, no monitor de corrente. Então, venho aqui, coloco 2,5. Então, utilizando um TC de 500/5 ajustado em 2,5, quer dizer que lá quando tiver 250 amperes vai acontecer o disparo. Mas calma aí que eu vou explicar, deixa eu explicar o restante aqui para ficar mais claro. Eu vou voltar aqui para 1,5, 2,5 era só o meu exemplo aqui, né? Vou voltar para 1,5 para ficar mais fácil de fazer a demonstração. O segundo ajuste que eu tenho é o tempo para o desligamento do relé. O tempo para o desligamento do relé é de 0,1 até 10 segundos. Vou deixar ele ajustado em 2 aqui. Depois eu tenho o tempo para o acionamento do relé. Esse tempo para o acionamento do relé é de 1 até 60 segundos. Esse eu vou deixar um tempo um pouquinho diferente aqui para ficar mais fácil da gente pegar a diferença aqui. Na verdade, eu vou deixar esse no mínimo e vou deixar o anterior aqui, o tempo para o desligamento, eu vou deixar um pouco maior. Vai ficar mais fácil da gente diferenciar. Então, o tempo para o desligamento vai ficar em 5, o tempo para o acionamento vai ficar em 1, por volta de 1. Aqui ele está um pouquinho para cima, acredito que vai demorar um pouquinho mais que 1, mas entre 1 e 2 segundos, provavelmente. E aí, a função, eu tenho 4 funções aqui que podem ser ajustadas. As duas funções das extremidades aqui está no potenciômetro o máximo no anti-horário e depois o máximo no sentido horário, são duas funções que necessitam do botão de reset. Quando o relé atuar, eu vou ter que resetar para ele voltar a comutar o contato, para o contato voltar para o repouso, seja lá qual for a função de repouso, aqui, qual for a posição de repouso. Então, para o relé voltar para a posição normal, eu preciso apertar um reset logo após uma atuação. Então, daí as outras duas funções, eu tenho essa aqui, que é a função a segunda aqui que eu consigo ajustar, que o relé ele vai atuar quando a corrente estiver acima do que foi configurado. Então aqui está em 1,5, né? Quando ela passar de 1,5, vai atuar o contato nessa configuração aqui. Se eu voltar um pouco para a primeira aqui, é a mesma função, só que eu preciso do reset. A mesma função, só que eu preciso do reset. Vai atuar
quando a corrente passar do que eu configurei. Tem a segunda opção, então, que ela não precisa de reset. O reset ele é automático. Ele vai ficar tentando voltar. Eu vou demonstrar que vai ficar mais claro depois. A terceira função, ele vai atuar quando a corrente estiver abaixo. Até por isso que ele já está piscando aqui para atuar. Vou aumentar essa corrente aqui para ela não ficar abaixo. É tarde demais, né? Aumentei a corrente, ele já desligou. Essa função aqui ela tem reset automático, por isso que já voltou, inclusive, né? E agora, se eu colocar nessa função aqui, que é a última, é a mesma da anterior. Então, o contato aqui, a relé, ele vai atuar quando a corrente estiver abaixo do que o que foi configurado, porém, o reset é manual. Vou fazer a demonstração aqui, tudo isso que eu falei vai ficar mais claro. Deixa eu só voltar o zoom da câmera para o normal aqui para a gente poder prosseguir. Então, vou começar demonstrando aqui a primeira função. Deixa eu voltar aqui o relé. Repara que se eu ficar entre a primeira e a segunda, por exemplo, ou qualquer posição intermediária, o LED da alimentação aqui, esse primeiro LED é o da alimentação, ele fica piscando. Isso indica que nós não estamos com uma função definida. Então, nesse caso aqui, nem a primeira nem a segunda, porque eu estou numa posição intermediária. Então, eu vou voltar mais um pouco aqui para chegar na primeira, e agora sim, o LED parou de piscar. Então, nesse caso, eu estou com um tempo aqui de 5 segundos para o desligamento e por volta aí de 1 segundo para o religamento. Porém, nessa função aqui, eu não tenho o religamento automático, então não vai ligar, né? Vai depender aqui do botão de reset. A minha corrente agora está em 1.4 e a alimentação, a configuração aqui da corrente está em 1.5. Nesse caso, não tem o relé, ele não vai atuar. Como o contato é fechado, a lâmpada aqui continua acesa, né? Eu estou utilizando o contato fechado, o contato aqui do relé é reversível, mas eu estou usando fechado e por isso a lâmpada continua acesa. E agora o que eu vou fazer? Eu vou aumentar essa corrente. Mas reparem que ao passar de 1.5, não atuou ainda. Ó. Lógico, existe uma diferença aqui também em questão de precisão, né? Esses instrumentos aqui são 2 instrumentos diferentes, cada um tem características diferentes aí, e a leitura ela pode acontecer com alguma diferença. É normal que isso aconteça, não muita diferença, né? Mas um pouquinho é normal. E olha só, já estou em 1.56, 1.57, ainda não atuou. Por quê? Deixa eu voltar aqui para o manual. Repara aqui, ó. O valor de tolerância para atuação do contato é de mais ou menos 0,25 amperes. Por exemplo, se for definido 3 amperes, o valor de proteção de sobrecorrente, ou seja, corrente acima, né, é de 3,25. E o valor de subcorrente será de 2,75. Então, quando atuar para menos é 2,75. Quando atuar para mais é 3,25. Isso quando estiver ajustado com 3 amperes. No meu caso, estou ajustado com 1,5 amperes, né? Então, 1.5 mais 0.25 vai dar mais ou menos aí 1.75, né? Por volta disso, né? Aproximadamente, até porque, como eu falei, a leitura aqui ela pode estar acontecendo com alguma diferença, então pode ser que não seja exatamente 1.75, né? Mas vai ser por volta disso, ó. Ele já começou a piscar, está contando o tempo para desligar, são 5 segundos, né? 1.72. Ele não atuou ainda, está variando um pouquinho a corrente, ele está no limite ali para disparar. Eu vou aumentar mais um pouquinho a corrente, ele vai disparar, olha só. Pronto, disparou. Ele não vai contar o tempo, então, não vai contar esse tempo aqui para voltar a ligar, porque eu dependo do reset. Vou apertar o botão de reset e aí sim, ele liga de novo. Por que já está contando o tempo para desligar? Porque a corrente não baixou, né? Ainda estou com a corrente alta. Então ele tentou ligar de novo, a corrente permaneceu alta, volta a desligar. Então agora eu vou baixar essa corrente aqui de novo, para o patamar que eu tinha antes. Olha só, ainda está dentro da tolerância, né? Está acima do que foi ajustado, mas está dentro da tolerância. Agora se eu der o reset, apertei o reset, ele não conta o tempo, ó. Então essa é a aplicação da primeira função. Quando que vai se utilizar essa primeira função aqui? De repente no motor, né? Trabalhar com, no caso eu falei, um dos exemplos que eu citei era proteção. Nesse caso proteção para queima de um motor, por exemplo. Ou de algum circuito, para proteção de algum circuito como um todo, de alguma máquina, né? Então uma das funções aqui é proteção e aí em muitos casos se utiliza essa função sem reset automático. Mas daria para utilizar com reset automático também, né? Deixa eu vir aqui para a função do reset automático. Beleza, então vou aumentar a corrente aqui novamente. Provavelmente ligou alguma carga aqui na minha instalação, geladeira, talvez, alguma coisa que baixou a corrente aqui, né? Baixou a tensão e, consequentemente, baixou a corrente. Eu estava aumentando aqui, ela acabou baixando. Pronto, disparou. Ele está contando o tempo agora para voltar a ligar. Só que o que vai acontecer é que vai desligar de novo, né? A corrente continua alta,
mas nesse caso eu não preciso ficar dando reset, ele vai ficar tentando. A posição de repouso nessa função aqui é com o relé desligado. Então ele tende a ficar desligado. Quando ele ligar, ele vai ficar tentando desligar. E notem, né? No caso dele desligado vai ser com a lâmpada acesa, porque eu estou utilizando o contato fechado, reforçando isso. Se eu estivesse usando o contato aberto, a lâmpada ficaria apagada na maior parte do tempo e assim que ela acendesse, ela já tentaria voltar a apagar. Ele vai ficar tentando, ó, ele vai ficar tentando manter o contato desligado, porque isso aqui é um alarme, né? Essa função aqui, ela serve além de proteção, que foi o que eu citei, né? Deixa eu baixar essa corrente aqui para parar de atuar. Além da proteção que eu citei, aqui nós já temos uma opção de controle também. Porque imagina o seguinte, nós temos um motor de um picador de madeira. Tem o motor principal que vai de fato picar madeira e tem o outro que vai alimentar, vai movimentar a esteira que alimenta o picador. Então, esse relé aqui pode interromper o funcionamento da esteira, pode abrir o contator e consequentemente, parar de alimentar o picador quando a corrente se elevar. Então, a leitura aqui em B1 e B2 ela deve ser do motor principal que pica a madeira de fato, né, que vai ser um motor de maior capacidade. Então a leitura da corrente é do motor do picador, enquanto que o controle aqui nos contatos ele pode ser do motor da esteira e automaticamente então esse relé aqui ele vai dosando a quantidade de madeira que vai mandar para esse picador. Isso funciona também para britador, funciona para o setor alimentício, né, tem muitas máquinas nesse sentido também. Para cerâmicas tem máquinas nesse sentido, enfim, tem uma infinidade aí de aplicações para esse relé. Então agora demonstrando a terceira função, na verdade eu vou direto para a quarta, porque a quarta não tem reset, daí a gente consegue dar esse reset aí, depois eu volto para a terceira. Bom, o que acontece agora? Eu tenho uma corrente de 1.5 e está ajustada em 1.5. Lembrem-se que aquela tolerância de 0.25 ela serve tanto para mais quanto para menos. Serve para mais quando o disparo vai acontecer por sobrecorrente e para menos quando o disparo acontece por subcorrente. Então, nesse caso que eu quero que seja por subcorrente, né? O meu relé ele está desligado agora, tanto é que a lâmpada está acesa. Eu vou diminuir essa corrente, né? Se aumentar, nada vai acontecer, né? Porque agora o disparo, nessa função, o disparo acontece por subcorrente, quando a corrente estiver abaixo. Está configurado em 1.5 aqui no primeiro ajuste, menos 0.25. Eu vou ter atuação em 1.25 aproximadamente, né? Deixa eu ir baixando aqui. Ó, começou a piscar, vai disparar o contato, assim que está no limite aqui, né? Por isso que tá intermitente aqui o relé, a lâmpada aqui, né? O LEDzinho indicativo. Bom, atuou então. Nesse caso eu preciso dar um reset aqui para ele voltar a funcionar, né? Vou apertar aqui o reset. A corrente continua baixa, então ele vai de novo desligar. Esse tempo aqui ele é ajustável, né? Como já foi dito, e estou mantendo aqui o mesmo valor. Eu vou aumentar ou melhor, deixa eu dar o reset aqui e nesse meio tempo eu vou aumentar. Ó, continua abaixo do 1.5, mas agora está dentro da tolerância e por isso não acontece o disparo. Se eu baixar aqui de novo, ele vai disparar. Vou aumentar a corrente aqui para ficar próxima de 1.5 novamente. Vou dar o reset. E agora vamos para a última função, que é com reset automático, né? É basicamente igual à função anterior, só que no momento que eu baixar aqui a corrente, ele vai voltar a ligar. Está contando o tempo. Agora vai contar o tempo para voltar a ligar. E está ligado de novo. E eu já dei exemplos de como que esse relé pode ser utilizado para proteção e para controle, ficou faltando automação, né? Automação seria no sentido de ligar ou desligar algum equipamento quando a corrente estiver acima ou abaixo do que foi configurado. É comum que se tenham processos também dessa maneira na indústria, né? Que uma corrente em determinado patamar seja abaixo ou acima, ela significa o start, o início de algum processo e isso pode ser automatizado através de um relé desse tipo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se gosta de conhecer equipamentos novos, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações e deixa um comentário também, por favor, porque isso é de graça para você, mas me ajuda a continuar gravando conteúdo aqui para o canal.